A próxima pergunta, a Lívia está ali, não quer aparecer perante a câmera, é o seguinte: Falcone, gostaria de saber se a pessoa que já tem informações maiores sobre o espiritismo, sobre a vida espiritual e mantém vícios permitidos pela sociedade, será julgada com mais severidade no mundo espiritual? Lívia, doutora Lívia, a Lívia é médica, muito bem informada aqui pela nossa UFJF. Doutora Lívia, está no Evangelho que muito será pedido a quem muito foi dado. O Espiritismo é a religião, a filosofia e a ciência que oferece maior quantidade de respostas racionais e inteligentes a quem as faz. É aquilo que eu falei aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que adianta você ter acesso à medicina e ter comportamentos antimédicos? O que adianta? O outro tem conhecimento de direito e tem conhecimentos anti-direito. E cada um tem conhecimento, mas não usar o conhecimento. Mateus Fernandes Fraga, o nosso benfeitor e amigo espiritual da FEAC, diz que informação sem transformação gera estagnação. Se você entrar no meu site www.falconespiritismo.com e for na parte de cartões, clica lá em cima, cartões, debaixo da minha foto tem lá cartões, você vai ter vários cartões abertos. Um deles é esse: informação sem transformação gera estagnação. Agora, quem vai te julgar não é o mundo espiritual. Quem vai lavrar a sentença não é o mundo espiritual, é o seu peso atômico. Se o índio lá das tribos perdidas da Amazônia, numa rixa com outro índio de uma tribo vizinha ou da mesma tribo, mata-o, ele é responsável? Sim, dentro do padrão de evolução e conhecimento de uma tribo indígena. Se eu sacar do revólver e der um tiro na Iva, dentro da FEAC, seja por que motivo for, sou formado em direito, eu sou responsável? Sim, dentro do meu padrão de conhecimento e evolução. Eu pergunto para você, Lívia, quem é mais responsável nos dois homicídios citados? O Falcone ou o índio amazonense? Deu para entender por quê? O Falcone tem conhecimento de direito, de sociedade, etc, entre aspas, diferente do índio. Se os dois foram levados à frente de um juiz, na vara criminal, provavelmente o Falcone vai receber uma sentença bem mais séria. Por quê? O peso atômico do Falcone, as agravantes que o Falcone tem, são muito mais sérias do que a do índio na floresta, para defender a sua taba, para defender a sua comunidade. Por isso, nós nos tornamos responsáveis pelo conhecimento que nós temos. Voltamos em André Luiz, está na moda, nosso lar. Quando ele é retirado das regiões umbralinas, onde ficou por cerca de 8 anos, levado pelo ministro Clarencio e pelo enfermeiro Lísias na Padiola, quando ele é atendido nas câmeras de retificação da colônia Nosso Lar, vem um médico atendê-lo. No filme, não sei se vocês lembram, ele está com um monte de feridas no abdômen. No filme não aparece isso em detalhes, no livro é que é explicado. O médico se chama Dr. Henrique de Luna. Ele examina o André Luiz, o perispírito, o corpo perispiritual do André Luiz, e diz para o Clarencio: é uma pena que o nosso irmão tenha voltado para o mundo espiritual pelas vias do suicídio. O André Luiz arregala no olho e diz para ele assim: eu não sou suicida não. Ele para, olha para o André Luiz e pergunta a ele: você não foi médico na Terra? Ele disse: sim, eu fui médico, eu morri com, ele ainda não usava o termo desencarnar, eu morri com uma infecção intestinal generalizada. E ele diz: mas a causa desta infecção
perseguição generalizada, a baixa da imunidade, foi os seus comportamentos X, Y, Z, e começa a descrever. O doutor André Luiz, embora fosse um excelente profissional na saúde, clínico, era médico sanitarista, ele se permitia uma série de comportamentos mundanos que para a sociedade são legais, mas que para o padrão moral são ilegais. O álcool e o fumo, só para dar um exemplo, são drogas ditas no mundo da jurisprudência como drogas legais. Se a polícia parar o carro do cidadão e ele tiver com o carro cheio de garrafas de bebidas destiladas ou fermentadas, o policial não pode pedir a nota fiscal, porque é só o fiscal que pode fazer isso. E se o motorista não apresentar sintomas de embriaguez, ele poderá continuar com seu veículo normalmente. Já se a mesma patrulha policial, ao parar o veículo, encontrar drogas ilegais como maconha, que é a cannabis sativa, como cocaína, e ópio, e etc., heroína, etc., aí, mesmo que a quantidade seja mínima, já vai dar um BO, um boletim de ocorrência. O doutor Henrique de Luna vira para o André Luiz e diz assim: no mundo espiritual existem dois tipos de suicídio, o suicídio direto e o suicídio indireto. Você voltou para o lado de cá pelo suicídio indireto. Quando tinha aqueles comportamentos, o André Luiz não tinha intenção de matar-se, mas a cada gole, a cada comportamento, ele enfraquecia o seu sistema imunológico e entrou no suicídio indireto. E aí tem uma frase do Dr. Henrique de Luna que, quando eu li o livro Nosso Lar pela primeira vez, ele estava com cerca de 17 para 18 anos, me marcou muito. Ele diz: a responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. Conhecimento. Essa frase é muito grande, muito interessante. E tem uma outra frase que eu cito com frequência também, que não é espírita, mas que é de Anton Exupéry. Ele diz, na boca da raposa conversando com o Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Tudo que você cativa, você tem conhecimento. Você cativa a língua russa? Não, você não tem conhecimento dela. Se você começar a estudar o idioma russo e gostar, você vai ficar cativado e vai cada vez querer estudar e falar no russo melhor. Você vai se tornar responsável pelas palavras que você usar no idioma russo. Deu para entender? Então, querida, a responsabilidade do homem e da mulher na Terra, no universo, onde quer que seja, é do tamanho do seu conhecimento. Por isso mesmo Mateus diz: evita brincar com coisa séria, evita brincar de religião. Agora, se tiver que brincar de religião, não brinca com o espiritismo, não. Porque o espiritismo abre a nossa cabeça sem usar motosserra, sem machadada, sem bisturi, sem trepanação cerebral. Ele abre a nossa cabeça, a nossa mente, e nos ajuda a enxergar coisas que nenhuma outra doutrina na Terra. Respondido? Muito bem.